Fala aí, povo de Deus! Antes de começar o vídeo, eu queria pedir a você aí que fosse ali embaixo, ali, né? E fizesse a inscrição no meu canal, porque essa é a forma que nós podemos divulgar o Evangelho, ainda mais hoje, que nós vivemos esse tempo onde as pessoas têm que estar enclausuradas, têm que estar na sua casa por causa do coronavírus. E eu acho que é bom que as pessoas sejam edificadas nas suas casas. E você pode fazer parte desse ministério de evangelismo, fazendo inscrição, compartilhando, dando seu likezinho, que é importante isso. E mais importante ainda, você deixar seu comentário aí embaixo, tá? Não sai sem deixar seu comentário, porque nós trocamos informações dessa forma. Não sai sem antes se inscrever e deixar seu comentário. E divulga bastante aí, porque essa é a palavra do Senhor. E eu quero trazer uma palavra que eu sei que muita gente vai até botar aí embaixo aí, né, bater um pouquinho, mas não tem problema não. Nós vivemos, crescemos e aprendemos todo dia, né? Estamos vivendo um momento aí de caos na saúde e provavelmente virá outro caos financeiro, porque está tudo parado, né? Agora vamos olhar com um olhar espiritual. Jesus Cristo está voltando. Tudo isso está acontecendo para que se cumpra a palavra do Senhor. Sabe, tudo mostra e aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo, e nós temos que dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nessa época é onde que a palavra do Senhor, ela se cumpre também, dizendo que toda criatura espera ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? É a igreja do Senhor. Sou eu, você, nós somos os filhos de Deus que quer se manifestar nesse tempo. E eu quero falar da diferença entre a igreja do Senhor como filhos, como manifestam, e uma igreja formal, sabe, que age sob a formalidade, um CNPJ, um templo, que está todo mundo tão preocupado com o templo, com os tijolos, e eu estou falando da pedra viva, que é Jesus Cristo, e da lasca, que é você. Sabe, gigantes têm se levantado contra a igreja do Senhor. Então nós vamos aprender um pouquinho com o ministério de Davi. Até porque Davi, ele veio substituir um ministério que, apesar de ungido durante um tempo, ele se tornou um ministério humano, com preocupações humanas, que era o ministério de Saul. Saul agora está preocupado com a sua aparência humana, com a sua aparência ministerial, sabe, com o que o povo pensava nele. Tanto é que quando Samuel foi repreender a Saul, porque Saul pecou, primeira providência de Saul foi o quê? Samuel, não deixa que o povo saiba disso, olha, não expõe, vamos resolver aqui entre a gente, sabe? Porque eu sou um líder e Ele estava preocupado com o que o povo ia pensar dele. Davi não. Davi, quando ele pecou e ele foi repreendido por Natã, que era o profeta da sua geração, Davi disse: olha, pequei contra os céus, pequei contra ti. Sabe, ele não se importou em expor os seus pecados, porque ele sabia que tudo fazia parte de um crescimento. Muitas das vezes nós não entendemos que os atritos, os erros, os tropeços, ele faz parte de um caminhar para que haja crescimento. As dores, as decepções, ela vem trazendo o crescimento. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre o ministério de Davi, sabe, um ministério de crescimento e o momento que Deus vai usar você como igreja do Senhor. Lá em 1 Samuel 17, 8, versículo 8 e 9, nós vamos ver um gigante que se levanta contra Israel, contra o povo de Israel, e ele confronta. Por quê? Porque ele já mostrava sinais de pânico, de medo, de pavor. Muitas das vezes a igreja está paralisada com medo, com pânico, com pavor. Não é tempo de pânico, é tempo da igreja verdadeira se levantar, porque a igreja verdadeira não tem medo, sabe? O amor dele lança fora todo medo. Nós cantamos isso, mas não vivemos isso. É tempo de lançar fora todo medo. Versículo 8 e 9 de 1 Samuel 17, Golias se levanta e a Bíblia diz que ele para e clama, ou seja, ele grita às companhias de Israel, ao exército de Israel. Ele diz assim: para que saireis a ordenar batalha? Ou seja, para que saireis a guerrear? Não sou eu, filisteus? Ou seja,
não sou eu inimigo de Israel, né? Ele diz, olha quem eu sou, não sou eu, filisteus, sou eu filisteu, e vós servos de Saul, escolhi dentre vós um homem que desça a pelejar contra mim. Sabe o que ele está falando? Ele diz assim, olha, eu não sou o inimigo, não estou vindo a agredir, não estou vindo atacar, paralisar, matar, amedrontar a igreja. Levanta umzinho aí do exército de Saul e manda guerrear. Ele estava olhando um exército em pânico, um exército amedrontado, paralisado por causa do tamanho do gigante. Né? Que exército é esse? Ele chama exército de Saul. Ele nem diz o exército de Deus, ele fala o exército de Saul. Ou seja, um exército humano que se levantava para guerrear em nome de homens. Nós vemos igrejas tentando levantar, guerreando em nome de placas denominacionais, de nome de líderes denominacionais, nome de homens, em nome de CNPJ, quando na verdade o gigante ele ganha essa batalha sem guerrear, só amedrontando. Mas está chegando um novo tempo, onde Deus vai tirar a liderança humana e vai colocar uma liderança espiritual, uma liderança que vai destronar todo o poderio dos gigantes do inferno. Sabe, ele dizia assim, se ele, olha só o que o gigante fala para o exército, se ele puder pelejar comigo, ou seja, se esse seu escolhido dos homens, puder pelejar contra mim e me ferir, ou seja, me abater, a vós seremos servos, ou seja, eu estarei debaixo da autoridade de vocês. Olha o que o gigante fala. Se essa igrejinha aí, né, é liderada por CNPJ, por homens, se levantar contra mim e ganhar, eu vou estar debaixo dos seus pés. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servo e nos servireis. Ou seja, se eu ganhar essa batalha, o que o gigante está falando, se vocês permanecerem com medo, se permanecerem dessa forma, paralisado em pânico, eu vou ser o seu senhor. Muitos gigantes têm se tornado senhores em meio à igreja de Deus. Essa igreja humana, essa igreja liderada segundo o olhar humano. Tanto é que nós olhamos e nós vemos levantar um menininho, um improvável, um garotinho. Ele levanta e vai até os seus irmãos que faziam parte desse exército, e ele vê esse gigante afrontando Deus e ele fala, quem é esse filisteu aí? Ora, Davi era só um garotinho, ele não era rei, mas a unção de Deus já estava sobre a vida dele. Meu irmão, a unção de Deus está sobre a sua vida. Sabe o que quer dizer a unção de Deus? É a habilidade de Deus agindo agora, não pelo poderio do homem, mas pelo poderio dos céus. Pelo poderio de Deus, pelo poderio de Deus. Agora é a habilidade de Deus no homem. Davi confiava na sua habilidade. Tanto é que quando Davi resolveu lutar contra o gigante, Saul pega e dá seu armamento, ou seja, aquilo que é propício a olhos vistos, porque a sua armadura era melhor, a sua espada era melhor, ele tinha o que era de melhor. Então, Davi olha e diz, olha, eu não posso lutar com a sua armadura. Sabe, nós não podemos lutar com armaduras terrenas, armaduras humanas, armaduras do homem, porque as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais em Deus, para destruir fortalezas. Sabe, você foi levantado para derrubar os gigantes, não escolhido por homens, mas ungido por Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Qual é a arma que Davi usa? Davi, a Bíblia diz que ele vai no riacho, pega 5 pedras, e começa a guerrear com pedras. O Golias, ele ri e diz, quem é você? Eu estou esperando um guerreiro, sabe? Guerreiro de Saul, todo armado, todo. E você vem aí, o que você pensa que eu sou um cão para vir com pedras? Golias não podia enxergar o nível espiritual da unção que estava sobre aquele menino. Sabe, existe uma unção especial que olhos humanos não podem enxergar, que o inferno é ofuscado quando olha para você. Sabe, eu quero falar um pouquinho dessa pedra. Eu quero falar um pouquinho dessa pedra
que Davi usou. Lá em Mateus 16, 18, Jesus ele fala sobre essa pedra. Quando Jesus ele tira os seus e passa lá por Panéias, pela cidade de Filipos, ele tem uma conversa em especial com Pedro e ele revela quem é a igreja para Pedro. Lá Mateus 16 e 18 diz assim: pois também eu te digo, tu és Pedro. Isso aí quando Pedro identifica quem é Jesus. Sabe quem é Jesus para você? Quem te ungiu? Pastor, quem te ungiu? Ah, não, foi o presidente da igreja. Não, ele foi só um instrumento. Sabe? Ele foi só um instrumento. Quem te ungiu foi os céus. Quem te ungiu foi o Senhor Jesus. Então, Jesus pergunta: quem eu sou? Quem dizem que eu sou? Os discípulos falam, segundo o olhar humano, os discípulos têm um olhar humano e diz: dizem que tu és Elias, é um profeta. E Pedro fala assim: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando ele reconhece com quem ele anda, Jesus olha para ele e diz assim: pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode levantar o gigante que for, mas tu és Pedro. Nisso ele faz uma jogadazinha de palavra, sabe? Muitos acham que Pedro é a pedra que foi estruturada a igreja. Não, quando ele diz assim, tu és Pedro, esse Pedro ele vem traduzido como uma lasca de pedra. E ele diz, mas sobre esta pedra, ele não está falando mais sobre tu, está falando sobre esta que é o próprio Jesus. Ele diz, tu és uma lasca de pedra, mas sobre esta pedra, que é Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja e nenhum gigante vai poder se levantar contra ela. Ele começa a revelar a igreja do Senhor como pedra, e nós estamos unidos à pedra principal, ou seja, toda unção, todo chamamento, ele tem que partir desta unidade de lasca de pedra com a rocha viva, que é o Senhor Jesus. Pedro, tu é uma lasca, mas eu sou a rocha, e sobre esta rocha você é edificado. Sabe, nós precisamos estar unidos em Cristo para que o nosso chamamento ele seja cumprido. Mas eu fico olhando, e Davi, para derrubar o gigante, ele pegou, a Bíblia diz que ele pegou 5 pedras. 5 pedras Davi pegou. Sabe, que seriam essas 5 pedras? Se você começar a analisar, primeiro, o gigante desafia a igreja humana. E a igreja humana é paralisada. Levanta um garoto, um rapazinho, mas ungido por Deus. E ele vai buscar suas armas. As suas armas não estavam naquilo que aquele povo pudesse estar vendo, porque o que viam, riam-se dele. Eu acho que aqueles homens armados riam quando ele pegava as pedras. Mas Davi tomava uma atitude espiritual, já era uma atitude profética. Sabe, Davi já começava ali, usando o poderio que foi dado no futuro à igreja, porque no mundo espiritual não existe tempo. Ali havia uma anunciação, quando ele diz assim, eu vou a ti em nome do Deus de Israel, do Senhor das guerras. Ele já está falando de Jesus Cristo, eles já estavam usando a unção que estava sobre ele. Então ele pega as 5 pedrinhas que simboliza, lá em Efésios 4, 11, 12, ela demonstra quais são essas pedras. Diz assim, ele mesmo, quem? Ele mesmo, o Senhor Jesus, ele mesmo deu-nos para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. É a igreja do Senhor em atividade. É a igreja do Senhor em atividade. Meu irmão, sabe quem Deus vai usar? Somos nós, a igreja do Senhor. E sabe por que ele pegou 5? Ele pensava de uma, pegou 5. Sabe por quê? Porque nós precisamos dessa unidade em Cristo. A nossa força está na pedra principal, na representação da igreja, na unção que foi dada à igreja, que está sobre a sua vida, porque você é a igreja do Senhor. Quem são essas pedras? Ele foi específico. A Bíblia diz que ele escolheu as pedras lisas. Sabe por que as pedras lisas? Porque as pedras ficaram muito tempo no riacho, no rio. Ele foi até o riacho, escolheu as mais lisas. Sabe de uma coisa?
As pedras lisas, quando ele coloca na funda e joga, ele era um expert nisso, sabe? Ele sabia o que estava fazendo. Se ela tivesse pontas, ela fosse áspera, o vento ia tirar a definição do alvo e ele iria errar o alvo. Então ele precisava de pedras que fossem lisas, aonde que a mira seria certeira. Talvez você esteja reclamando de tanto tempo que você sofreu na igreja, as pessoas não te entenderam, quando você buscava a santidade, sabe, a igreja humana, ela te rejeitava, pessoas agrediam, e muitas das vezes nós pensávamos em desistir, mas não desistíamos, continuávamos e permanecíamos dentro desse riacho, dentro desse rio. Então tinha choques e começavam a bater, a bater, a bater. Sabe o que acontece com as pedras que começam a rolar pelo riacho e começam a ter atritos? São essas as pedras que se tornam lisas. Com o tempo ela vai sendo trabalhada, sabe, ela apanha, ela é defamada, ela é jogada para frente, ela é jogada para trás, ela é rejeitada por um lado, jogada para o outro, rejeitada. Nisso Deus está trabalhando e a pedra não está entendendo. Ela chora, ela reclama, sabe, mas ela não desiste, ela está ali e ela não sai do riacho. Por quê? Porque ali ela está sendo trabalhada até se tornar lisa. E é nesse momento que o seu chamamento ele é aperfeiçoado. Eu não sei se você foi chamado como apóstolo, como profeta, como evangelista. Olha, a Bíblia não diz qual foi a pedra que ele acertou, mas foi uma pedra. Uma. Porque não interessa, porque o poder e a unção que estava sobre um estava sobre todos. Deus vai te chamar, Deus vai te tirar de um local onde você foi esquecido. Sabe, aquele exército não lembrava que tinha pedra. Ele vai te tirar de um local onde você estava esquecido. Ele vai trocar uma liderança humana. Está chegando esse tempo onde que muitos renomados, muitos conhecedores bíblicos, muitos vaidosos que estão nas mídias, eles vão ser retirados e Deus vai levantar aqueles que estavam esquecidos dentro de um riacho, machucados, feridos, mas tratados, fiéis que permaneceram. Deus vai retirar, assim como Davi tinha aquelas pedras nas mãos. Sabe, Deus te coloca nas mãos dele agora para ser usado. Ele te retira de um lugar escondido, esquecido e rejeitado. E agora ele vai te lançar. O seu ministério vai ser lançado agora para derrubar os gigantes. Sabe, não interessa qual é o seu chamamento, interessa apenas que você escute a voz de Deus e se coloca nas mãos dele. Que ele agora vai cumprir o seu chamado, porque toda a terra clama, sabe? Toda criatura chora com expectativa na manifestação dos filhos de Deus. E sabe quem são? Os rejeitados. Nós, você, sabe? Vai ser retirado para que haja o cumprimento de um chamado na sua vida. Chega de uma liderança humana e carnal, porque as nossas armas são espirituais em Deus, para destruir fortaleza. Não disse se era o apóstolo ou o profeta, porque nomenclatura não interessa, o que interessa é a igreja. E a igreja, ela não é apenas apóstolo, não é apenas profeta, não é apenas evangelista, pastores ou doutores. A igreja, ela é uma só. Ela é a lasca da pedra do Senhor Jesus. Nós não somos, apesar de sermos muitos, nós somos um. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você aceita o chamado do Senhor para se levantar como igreja e ser lançado pelas mãos do Senhor para destruir as fortalezas, derrubar os gigantes, se você aceita esse chamado, nós somos um. Nós estamos juntos.